Bem, esse vídeo é um dos mais reveladores que vocês vão ter aqui na internet. Esse é o 279 da CCI, vídeo 279 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. Este é o lema dos nossos mineiros. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E a gente traz a CCI para isso, para chegar à verdade e pacificar o país. E por que esse vídeo é um dos mais reveladores que você vai trazer, João? Você vai mostrar alguma imagem aí, alguma coisa, uma reveladora? Não vou mostrar uma imagem. Vocês só vão ter acesso a um áudio, tá certo? Que está aqui no meu celular, de um membro da CCI. Membros da CCI é todos os brasileiros, porque a CCI é uma comissão cidadã de inquérito. Todos aqueles que se envolvem com essa ideia, olha, nós precisamos investigar, nós precisamos inquirir, nós precisamos questionar, nós precisamos entender. Esse é o público da CCI. Se você é essa pessoa que traz na sua essência a interrogação, o questionamento, a abertura da mente para buscar a verdade, você é um membro da CCI. Repare que lá no governo federal, o Paulo Pimenta, que era o ministro da SECOM, né, do setor de comunicação do governo Lula, caiu. Caiu depois das enchentes do Rio Grande do Sul. Não, mas ele não caiu, ele foi transferido para um ministério extraordinário aí, sei lá o que, lá do Rio Grande do Sul. Não, ele caiu. E aí caiu e falaram para ele assim, olha, vai lá consertar a merda que você fez, que você ajudou a fazer. Entendeu? Esse filho te pertence. Aí julgou o Paulo Pimenta lá na lama. Só que ele não quer sujar o culote dele. Acostumado a ficar ali no Planalto, né, do lado da presidência. Cafezinho quente. Não, meu amigo, vai lá consertar a merda que vocês fizeram. E aí caiu também o ministro das Comunicações. Né? Caiu a SECOM e caiu agora o ministro das Comunicações, que já estava para cair há muito tempo, que estava envolvido aí, né, em cambalacho aí, com o negócio da fazenda da irmã dele, lá no Maranhão. É da cota do Alckmin, é da base do Geraldo Alckmin, que faz maioria no Congresso para poder deixar o governo Lula com um pouco de sustentação. Não é da base do Lula. E caiu por quê? Porque a comunicação do PT não existe. A comunicação do governo não existe. Mas não existe como, João? Você não viu falar que o Paulo Pimenta estava lá? Montou um gabinete do ódio, montou uma milícia digital. O pessoal fez uma coletiva agora, os parlamentares da oposição fizeram a coletiva, né, mostrando o que o Paulo Pimenta fazia lá, com a verba pública da Secretaria de Comunicação, né, trabalhando as milícias digitais para fazer fake news, para atacar os opositores, para perseguir a imprensa. Então, o que acontece? O governo apostou na mídia aberta, falou, não, nós vamos apostar na mídia aberta, a Globo, CNN, sei lá o quê, Bandeirante. Por quê? Porque a gente precisa ter a opinião pública ao nosso lado, vamos meter dinheiro nesse povo. Meter o dinheiro nesse povo. Só que esse povo não tem peito para bater de frente com a rede social. Por isso que eles tentaram fazer de tudo para fechar as redes sociais em termos de censura, de tirar essa circulação de ideias. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas voltem a trazer perguntas. E perguntas é um perigo. Você não pode ter perguntas. Porque existe, gente, aquela expressão que chama curral eleitoral. Curral eleitoral é o quê? É onde estão meus eleitores. É onde está aquela turma que vota na gente. É a turma do cabresto. Você põe cabresto nele, eles votam na gente. Isso chama curral eleitoral. Então o Brasil é um grande curral eleitoral, tá certo? Só que você tem o gado manso, que é aquele gado que não questiona, que não inquire, que não tem perguntas, que aceita tudo que coloca para eles. Esse ainda está inerte, que é uma parte menor da população, né, que fica na frente dessas mídias abertas, né, consumindo esse jornalismo bancado pelo governo. Porque essas mídias, que são monstruosas hoje, são
Né? Você pega a Globo é um elefante branco. Você vai pegar a Bandeirante, é um elefante branco. Você vai pegar a CNN, é um elefante branco. Você pega a TV Del Rey, é o João Paulo, um camelô que mora no interior de Minas Gerais, que fabrica joguinhos para crianças, jogos educativos, não tem aposentadoria, não tem bens, não tem salário, não tem nada, vive disso. E aí vai para a rede social, por quê? Porque ele tem perguntas. Ele tem perguntas. Então você tem o gado manso, que é aquele que não tem perguntas, aceita tudo que está sendo colocado, e você tem o touro bravo. O touro bravo é esse eleitor que pergunta. Você não consegue montar em cima dele, ele te derruba rapidinho. Tenta montar em cima de um touro bravo para você ver. Então, tem o gado manso, que é o gado que vota nesse governo, que aceita o que a mídia tradicional coloca, e tem o touro bravo, que é aquele público que hoje está na CCI, está cheio de perguntas, que se você montar em cima dele, meu amigo, ele pula e te joga no chão. Então, eu vou trazer aqui a fala de um carioca que já viveu um drama desse, do Rio Grande do Sul. E ele tem uma visão própria dele, porque você vai agora escutar alguém que tem uma visão de quem sabe o que está falando, que conhece a tragédia. Vamos ouvir? Bom dia, meus amigos. Meu nome é Macário, eu sou de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Nós tivemos uma situação em 2011 aqui, né? E a gente vendo hoje o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente sente na pele. Desde o início das notícias, eu tenho visto várias matérias e uma coisa me bate, uma curiosidade muito grande. Primeiro o seguinte, as águas subiram a mais de 8 metros, né? E teve cidades que ficaram completamente alagadas. E vejo que agora você não vê ninguém nas suas respectivas... As águas baixaram, né? E você não vê nas filmagens os donos, os proprietários, né? Eu fico questionando o seguinte, onde estão essas pessoas, né? Não haveria um meio de, por exemplo, através de fazer um levantamento nas escolas, porque também foram destruídas, mas através das contas de luz, contas de água, número do CPF das pessoas, não tem como fazer uma investigação, porque esse número que eles dizem que morreram lá, 140 pessoas, 160, menos de 200, cara, a minha cidade aqui numa única noite, é uma cidade serrana, nós tivemos quase que 600 óbitos, né? Tudo bem que aqui aconteceu soterramento, mas eu penso que o soterramento ainda é menos complicado do que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque a primeira reação das pessoas, principalmente nos lugares onde a água nunca tinha ido, quando a água começa a chegar nas casas, a primeira reação é tentar salvar o material. Então eu fico imaginando aquelas famílias que começaram a colocar os móveis para cima e a água continuou subindo, e de repente as casas de um andar não tinham o que fazer a não ser ficar em cima do teto e não tinha gente para salvar essas pessoas naquela hora, né? Mesmo as casas de 2 andares, a água chegou cobrindo, tapando tudo. E ao contrário da nossa região serrana, onde a chuva acontece e vem a cheia, mas a água desce para a cidade que está abaixo da gente. Mas e lá no Rio Grande do Sul, na grande Porto Alegre, que é tudo plano, quando a água chegou no teto, o que essas pessoas fizeram? Saíram nadando, enfrentando a correnteza? Então eu não acredito que tenha sido apenas 200 pessoas. Será que não existe como fazer uma apuração através da companhia de luz, por exemplo, né? Toda casa tem uma conta de luz, uma conta d'água, né? A Companhia das Águas. Será que através desses números, desses nomes, nessas companhias que são, eu cito essas duas, mas pode ter outras, no telefone, celular, etc. Será que tem como localizar essas pessoas, se essas pessoas realmente ainda estão vivas por aí? Porque assim, o que eu vejo é que as águas baixaram, tem muitas casas que foram totalmente destruídas, outras parcialmente destruídas, mas que você não vê proprietários dessas casas que não foram derrubadas, né, que foram totalmente destruídas, ali tentando limpar, lavar,
ou qualquer outra coisa. Então, assim, eu fico nessa dúvida. E parabenizo a vocês aí pela reportagem que vocês têm feito, né, pelas matérias que vocês têm vinculado. Eu tenho acompanhado vocês desde o início. E realmente é uma questão que precisa ter, né, um inquérito aí para fazer um levantamento para saber onde estão essas pessoas. Então, isso aí é a CCI, é a Comissão Cidadã de Inquérito. Ela é cidadã, ela é da população brasileira. E quando ele falou de buscar o cadastro na conta de luz, bem, a conta de luz é referência a quê? As hidrelétricas. As hidrelétricas estão sob a tutela de quem? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E onde estava o ministro de Minas e Energia no final de abril? Em Londres, reunido com a cúpula do judiciário, numa reunião secreta que não podia ter acesso à imprensa. Está entendendo? Agora, gente, o que esse senhor falou, cidadão brasileiro, membro da CCI, touro bravo, desse aí ninguém monta, não. É o seguinte, esse raciocínio é o raciocínio mais lógico. Bem, a chuva veio de repente. Quer dizer, não foi a chuva, foi a abertura das comportas, né, e o rompimento da barragem da 14 de julho. Então, aquele volume veio e fez uma onda, na primeira cidade que bateu, uma onda de 2 metros de altura. E aquilo veio igual brumadinho. Boa! Entendeu? Ou seja, não dava tempo nem de botar os móveis para cima da mesa. Tá bom. Essas pessoas foram pegas de surpresa. As casas caíram em cima delas. Não tem? As que ficaram nas casas, as casas caíram em cima delas. Ainda assim, nas próximas cidades que aquela onda foi andando, né, porque ela foi arrastando o vale, ela vai descendo pelo rio, né? As pessoas começaram a ver aquela água chegando com vontade. Pô, a primeira coisa que você faz quando começa a chover, se você está na rua, você fala assim, vou correr para dentro de casa, não é? Você quer se proteger da chuva onde? Dentro de casa. Você foi na padaria comprar pão, tá armando chuva. Vou ficar aqui na marquise esperando a chuva passar? Não, eu vou correr para dentro de casa. Então, a primeira reação de alguém que vê diante de uma chuva forte, vou correr para dentro de casa. O cara está no trabalho, o cara está na escola, o cara está fazendo outra coisa, está num barzinho. Vem aquela chuva forte, ele fala, tenho que ir para casa, porque minha janela está aberta. Aí a senhora fala assim, eu tenho que ir para casa, minha roupa está no varal. Então a primeira sensação que a pessoa tem é de correr para casa, tá certo? Então ela corre para casa, fecha a porta, fecha a janela, bom, estou aqui, estou protegida da chuva, estou protegida da enchente. Mas aí a cheia começa a subir, esse raciocínio dele é muito importante, a água começa a subir e vai chegando na porta. Aí ele fala, o que eu tenho que fazer? Vamos botar um pano aqui na porta, né? Um travesseiro, qualquer coisa que faça com que a água não vaze pela porta, né? Para não entrar dentro disso. E aí a água começa a entrar assim mesmo. Aí o que eles fazem? Bem, a água está entrando, olha lá para fora, não dá para sair, está chovendo. Então o que eles vão fazer? Vamos levantar os móveis, vamos colocar os móveis em cima das camas, tá? Pegar a televisão, aquilo que não pode estragar e tal, e vai subindo. Bem, a chuva chegou naquilo, pô, e agora? Vamos ficar em cima dos móveis, porque a gente também está na chuva. E se eu abrir a janela para fugir, a água vai entrar mais. E eu vou fugir para onde? Se é uma planície, a água está vindo com força. Aí ele pensa, bem, eu vou subir em cima das coisas que eu tenho. E aí está num quarto, está numa laje. Não tem forro, ou é forro, sei lá o quê. Ele tem um teto para cima dele. Aí ele fala, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Não tem para onde eu correr. A água vai subindo. Vai subindo. E aí ele não tem para onde correr. Ele morre afogado dentro de casa. Aí a água abaixa, entendeu? Vai baixando, fica aqueles corpos boiando ali dentro. E aí o governo está fazendo, está cercando esses lugares, entendeu? Colocando, parece que a fita amarela, fala assim, aqui não pode entrar, porque tem corpos lá dentro. As casas que foram destruídas,
e que foram levadas, que você só vê o piso, às vezes nem o piso. Se tinha gente ali, virou pó, virou comida de peixe. Cavalos que ficaram na correnteza, ficaram em pé, porque os cavalos, eles são mais altos, às vezes ficaram parados nas correntezas. O tempo que eles ficaram nas correntezas, a água foi passando, e aquela água gelada foi passando. Entendeu? Aqueles que sobreviveram ficaram na carne viva. As suas patas estavam nas carnes vivas. Parecia, sabe, filme de terror. Parecia uma imagem dessa. Então, gente, caiu o ministro das Comunicações, caiu o ministro da SECOM, caiu o governo. Tá? Esse governo não sobrevive. E a gente volta para falar de mais coisas importantes ainda hoje, porque agora eu tenho que fazer vídeo curto, entendeu? Não dá para ficar fazendo vídeo longo mais. Mas o vídeo de hoje é importante para quê? Para destacar a participação do cidadão. Eu estou aqui com meu celular recebendo informações do Brasil inteiro, certo? E eu tenho, às vezes, que ficar muito tempo só no WhatsApp para garimpar aquilo que é importante. Tudo é importante. Às vezes a pessoa comenta assim, João, estou te enchendo de coisa aí, estou te importunando, você está muito ocupado, eu sei que você está fazendo muita coisa. Eu falo, não se preocupe. Se você acha que é importante, mande. Entendeu? A gente vai vendo o que pode ser aproveitado. Eu sei que o meu tempo é pouco, eu sei que a gente tem que pensar no que vai fazer, porque a gente não pode falar besteira aqui, porque eu estou representando uma sociedade brasileira como um todo, dentro desse processo, que é uma ideia que nasceu de uma necessidade nossa, por quê? Porque a gente não tinha segurança jurídica, a gente não tinha nas instituições uma segurança do judiciário para dizer, olha, o judiciário vai investigar. Denuncia isso no Ministério Público. E o pessoal fala, eu para quê? Denuncia isso aí lá na Corregedoria. Para quê? Denuncia isso aí lá na ouvidoria. Para quê? Tudo aparelhado. A justiça foi reunir em Londres, a cúpula do judiciário foi reunir em Londres a portas fechadas para decidir ideias para o Brasil. Levaram o ministro de Minas e Energia, levaram o ministro da Justiça, levaram o Procurador-Geral da República, o dono do Ministério Público, para se reunir secreto lá em Brasília, lá em Londres, longe do Brasil. Então, a Comissão Cidadã de Inquérito é uma necessidade da sociedade civil. Por quê? Porque nós temos que recuperar, entendeu? A segurança jurídica. E isso tem que partir do quê? Da iniciativa popular. Tá certo? Porque daqui a um tempo, eu falo isso para quem é de juiz, para quem está fazendo direito, a profissão de vocês estão correndo risco de extinção. Porque o que o Alexandre de Moraes fez com a nossa Constituinte, atropelando a Constituição, em várias decisões deles, entendeu? Ele é o juiz, ele é o promotor, ele é o advogado, ele é a vítima, ele é a testemunha, ele é tudo. Então, para você recuperar o curso de direito hoje, é um exercício astronômico. Quem está tentando fazer direito, vou fazer faculdade de direito. Vai fazer direito para quê? Que lei que você vai estudar? Que Constituição que você vai estudar? Está entendendo? Estão criando uma jurisprudência do Tupiniquim. Então você tem que entender isso. A necessidade da organização social. Preservar aquilo que é importante. Preservar a unidade da sociedade civil. Não é julgar pessoas contra pessoas, entendeu? A gente não está aqui para pôr fogo no parquinho, a gente está aqui para construir essa unidade, tá certo? E aí eu reforço a importância do poder legislativo, porque democracia é a casa do povo e é na casa do povo que se constrói o poder. Todas as leis, tudo que começa na sociedade civil, numa nação, começa no poder legislativo. As leis nascem ali. A indicação dos ministros de justiça nascem ali. Entendeu? Mesmo que o presidente indique, o executivo indique, mas quem tem que aprovar é o povo. Como que o povo aprova? Através de seus representantes que estão lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Entendeu? Agora, tem muita coisa ali que está errada? Tem. Por quê? Porque tem um processo que vai acontecer esse ano, que é o que a gente usa das caixinhas mágicas,
que ainda tem muita coisa ali para corrigir. Então você ainda tem, ainda dentro do parlamento, né, um pouco de distorção do processo democrático que a gente tem que consertar. Tá certo? Não vou entrar nos detalhes aqui porque não é a proposta desse vídeo. Mas esse vídeo falou sobre isso hoje. O que esse senhor falou é muito importante, tá certo? Onde estão as pessoas das casas que foram demolidas? Por que essas pessoas não aparecem para falar, olha aqui a minha casa, vem cá, faz um vídeo, olha aqui, gente, a minha casa destruída, não sobrou nada dela. Tá entendendo? Onde estará essa pessoa agora? Na casa de parente? Né? Pode ser? No abrigo? Pode ser? Com Deus? Quem sabe? Não é? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. É um vídeo simples, um vídeo de áudio só. Você está tendo a minha fala e um áudio de um cidadão carioca que viveu essa experiência, tá certo? Tá aqui nossa chave Pix, doe para jpnoticias@gmail.com, qualquer valor, gente. Aqui você está construindo uma ideia, porque a Comissão Cidadã de Inquérito é uma ideia de revolução pela consciência. Você tem que ter perguntas. E eu trouxe aqui um cidadão com perguntas. Uma pergunta vale mais que 1000 respostas. Uma boa pergunta vale muito, tá certo? Então tá bom. Tá meu WhatsApp aqui, continue participando, vocês que continuam mandando mensagens. Eu sei que é um trabalho enorme, mas nós vamos conseguir. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue protegendo e abençoando todos os brasileiros, todas as famílias brasileiras. Vamos resgatar a dignidade dos gaúchos, tá certo? Vamos junto com ele. Volta ainda hoje. Um abraço.